Deus muito abençoe a sua vida, em nome e por amor do Senhor Jesus. Quero aqui mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade de estar com você, para que juntos possamos estudar a boa palavra do nosso Deus. Nós temos meditado nas quintas-feiras na primeira epístola de Pedro e hoje nós iremos ver especificamente o verso de número 5 e 6 do primeiro capítulo. Antes, porém, nós vamos orar. Queremos aqui também deixar o nosso registro de felicitação àqueles que estão aniversariando nessa semana e na próxima semana também. Nós, no dia de ontem, nós temos a nossa irmã Vanderleia Tinelli. Hoje nós temos o imenso privilégio de poder agradecer a Deus pela vida da dona Ruth Lousada. No domingo, a nossa irmã Cleide Smider e na próxima terça-feira, o nosso amado irmão diácono Joel dos Santos. Esses 4 irmãos, membros da nossa igreja, que Deus tem concedido a eles a alegria de contar os seus dias na sua presença e para a glória dele. Nós vamos orar agradecendo a Deus por suas vidas e também suplicando que Deus nos ajude na meditação de sua palavra, de forma que a nossa mente seja levada cativa ao ensino das Sagradas Escrituras. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, muito obrigado por mais uma noite, mais uma quinta-feira, reunidos aqui, ó Deus, para juntos aprendermos acerca da Tua vontade à nossa vida, ter o nosso coração, ó Deus, edificado, ó Deus, sermos conduzidos pelos princípios de Tua palavra, ó Deus. Queremos, ó Deus, Te agradecer por este imenso privilégio. Também, ó Deus, rogamos a Tua bênção sobre a vida de todos os aniversariantes de nossa igreja, bem como de todos aqueles que têm tido o privilégio, ó Deus, de reconhecer a Tua bondade, concedendo a Deus vida longa para a glória do Teu nome. Ó Deus, rogamos que o Senhor possa nos abençoar. Ó Deus, nós nos ocultamos atrás da cruz de Cristo Jesus. Humildemente pedimos, ó Deus, que o Senhor possa trazer a Tua vontade revelada à nossa vida através de Tua palavra, que sejamos fiéis ao texto. Rogamos que as palavras dos meus lábios, ó Deus, e o meditar do meu coração sejam eles agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Nos méritos de Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, apenas para que tenhamos uma noção inteira dessa primeira parte, nós vamos recapitular o que abordamos na última quinta-feira. Portanto, eu vou ler desde o primeiro versículo, contudo, a nossa ênfase está em expor o verso de número 5 e 6, apenas estes 2 versículos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3, ele começa a tratar sobre o autor da regeneração. Foi o primeiro ponto abordado na semana passada. E diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. A partir da segunda parte deste versículo, ele vai tratar sobre a base da regeneração, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O verso de número 4, ele vai tratar sobre a herança dos regenerados, e diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Portanto, a partir
do verso de número 5 e 6, nós queremos nessa noite ver outros aspectos dessa doutrina tão maravilhosa, que nos revela a maravilhosa graça salvadora de Deus revelada em Cristo Jesus. Verso de número 5 e 6 nos diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia ou no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Meus amados irmãos, como o próprio texto nos diz, Pedro tem a intenção de fortalecer aqueles amados irmãos, e então ele faz uma síntese quase que completa, geral, de todas as doutrinas necessárias ou fundamentais à vida cristã. Ele fala da alegria de poder agora estar sendo sustentado pelo Cristo que verteu a sua vida para nos salvar. E Pedro conhece muito bem o palco no qual eles estão inseridos. É um palco de profunda perseguição, eles são forasteiros, estão em uma terra que não é a sua própria pátria, são afligidos por diversos aspectos, dentre eles até mesmo a ação imperiosa que os leva ao escravagismo ali. Pedro então traz uma mensagem consoladora, alentadora aos seus corações. E nós queremos ver a partir do verso de número 5. A primeira grande instrução que Pedro nos dá aí é a plena certeza de que entrarão na posse da herança celestial. Então, o primeiro grande ensinamento apresentado no verso de número 5 é a plena certeza de que entrarão na herança celestial. Você vai perceber que ele começa com um verbo que ele é um particípio presente passivo. Isso significa dizer que, a primeira coisa, nós somos levados a experimentar da grandeza do amor de Deus. Deus é o grande agente da nossa salvação. Deus é aquele que está agindo a nosso favor. E ele está dizendo que Deus está nos guardando. Nós somos levados ao seu cuidado santo. Está no presente, uma ação que ela se dá constantemente e continuamente pelo próprio tempo deste verbo. É interessante notar que Pedro está dizendo que essa herança ela já existe, que essa herança está guardada. E de igual forma também nós estamos guardados para usufruir dessa herança. Ele usa aí uma terminologia que tem um aspecto militar, e a ideia é de proteção, está escoltado, de modo que jamais possa ser arrebatado do nosso coração essa certeza. Pedro vai nos dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus. Apesar de toda perseguição, eles estão protegidos e nada poderá afetar a fé que possui em Cristo Jesus. Até a sua fé é guardada na pessoa bendita de Cristo Jesus. Este poder divino, ele está atuando na mente dessas pessoas, dos crentes, dos salvos, dos redimidos, daqueles que foram comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus, de modo que não sejam tomados por lutas, por adversidades que estejam além de suas próprias forças. Também Pedro está falando que Deus, de forma muito poderosa, está restringindo a ação do inimigo e das adversidades nas nossas próprias vidas. Que sois guardados pelo poder de Deus. E ele vai dizer que é mediante a fé. É interessante notar que Pedro não despreza de modo nenhum o meio pelo qual Deus agora usa do seu poder para preservar
em nós uma mente cativa em Cristo Jesus. Pedro está aí, meus amados irmãos, nos dizendo ou nos ensinando que Deus está preservando, Deus está sustentando a fé dos eleitos. Pedro está dizendo que ele está mantendo essa fé ativa e firme na mente de cada um dos salvos em Cristo Jesus, para que não sofram dúvidas, para que não sejam levados à incredulidade. O verso ainda continua dizendo a razão para a qual Deus faz isso: para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Meus amados irmãos, todos nós que cremos na pessoa bendita de Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, sabemos muito bem que já somos salvos, mas ainda seremos salvos também. É o já e ainda não, né, que Anton Huckman defende com muita propriedade, nos ensina em seu livro Salvos pela Graça. O que ele está nos dizendo aí é que, embora salvos da culpa, embora salvos da condenação, nós aguardamos a consumação da salvação final reservada por Deus para o último dia. O mais provável é que ele esteja tratando aí desse interlúdio entre a vinda do Espírito Santo e a ascensão de Cristo. Então, este tempo em que temos aí, nós aguardamos a volta preciosa do nosso bendito Salvador. Ele está tratando do último tempo como uma realidade escatológica, o término do tempo desses dias, quando então Cristo virá nas nuvens e buscará a sua igreja, e juntos então reinaremos eternamente com ele. Portanto, o verso de número 5, ele traz 3 grandes lições ao nosso coração, que nós não podemos desprezar de forma nenhuma. A primeira delas é que Pedro está nos mostrando aos seus leitores, naqueles dias, crentes perseguidos em diversas partes da Ásia Menor, e a nós também, que há uma certeza, há uma convicção, há uma segurança: nós somos guardados pelo poder de Deus. A segunda coisa que ele nos ensina neste versículo é que a nossa fé é mantida em Cristo Jesus, ela é preservada, ela é sustentada, de forma que os ataques não possam remover do nosso coração a plena convicção que nós somos dele. E em terceiro lugar, este versículo ainda vai nos ensinar que seremos conduzidos a entrar na herança que está reservada a nós no reino celestial de Cristo Jesus. A segunda grande lição deste texto, o segundo grande aprendizado, compartilhado pelo apóstolo Pedro à nossa vida, está no verso de número 6, quando ele começa dizendo assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Qual é a segunda lição? Pedro fala da intensa alegria que permeia o coração dos salvos, dos eleitos em Cristo Jesus, apesar das provações. Aparentemente, eu diria que há uma certa conotação de um paradoxo aí. É como podem estar alegres no meio da aflição, de toda a tristeza. Há uma intencionalidade do apóstolo Pedro aí, eu vejo isso, em trazer respostas àqueles que de forma sistemática são lamuriantes, murmuradores por causa das dificuldades, das aflições, dos sofrimentos que nos sobrevêm, como que alguém que está dizendo assim: de que adianta tudo isso? Para que passar por tudo isso? Pedro está dizendo: porque haverá um dia em que todas essas coisas cessarão, a morte já não existirá, já não haverá choro, já não haverá enfermidades, todas essas coisas terão cessado na nossa vida. Meus amados irmãos, é maravilhoso ter a nossa mente moldada pelo céu, é maravilhoso ter o nosso coração a certeza de que reinaremos eternamente com Cristo Jesus, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria. Pedro
servo do Senhor Jesus, fala de uma exultação por causa da manifestação da graça salvadora de Deus revelada na pessoa de Cristo Jesus. Ele fala por causa da herança que temos em Cristo Jesus. Ele fala por causa da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus, meus amados. Ele começa dizendo assim: nisso é uma síntese, um resumo de tudo quanto ele já havia exposto anteriormente, e especificamente ele está falando agora da salvação como um todo, uma exultação indizível, uma exultação permanente na pessoa de Cristo e na obra de Cristo a nosso favor. Ele diz: mesmo que sejamos levados ao entristecimento, mesmo que sejamos abatidos por causa das adversidades que nos sobrevêm, por causa do inimigo das nossas almas, nós somos tomados por uma alegria que excede todo o entendimento humano, irmãos. Pedro está dizendo: o motivo dessa alegria intensa está na proximidade dos últimos tempos, bem como de tudo quanto isto representa para nós, salvos em Cristo Jesus e por causa do nosso Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero voltar com você a olhar para um destaque que ele faz aqui. Ele diz assim que é por breve tempo. Note bem o que ele deixa registrado para nós. Ele está dizendo: esse sofrimento passará. O choro pode durar por toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As nossas lutas cessarão, as nossas fraquezas, que são próprias de um corpo corruptível, ela será então revestida de uma força inigualável, de um corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus, incorruptível. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo de número 4 de sua segunda epístola, verso de número 16 ao verso de número 18, Paulo vai dizer: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, ou seja, pereça, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa breve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória acima de toda comparação. Por breve tempo, irmãos, somos tomados pelo choro, somos tomados pelas lutas, somos tomados pelas oposições, pelas adversidades, mas isso tem prazo de validade. Louvado seja o Senhor. Há coisas preciosas que sobrevêm às nossas vidas, irmãos, e nós confiamos nisso, e nós nos alegramos, porque essa é a garantia do nosso Salvador. O texto diz que, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. O diabo tenta, porque o seu propósito é nos destruir, mas Deus nos leva a passar por provas para que sejamos aprimorados. Pedro não está aqui de forma nenhuma negando a dor que o sofrimento impõe às vidas. Ele não é um homem insensível. O que ele está trazendo é um lenitivo à alma desses crentes sob o peso da perseguição. O que Pedro está fazendo é mostrar que é possível sim desfrutarmos do antegozo daquilo que nos está reservado, a herança celestial, como o texto nos aponta. Pedro está nos dizendo que tais provações têm por finalidade a apuração da nossa fé e, consequentemente, a consumação plena da nossa própria salvação, meus amados. Apurados pelo fogo, sofrimento permitido para aperfeiçoar, para nos purificar.
Pedro de modo nenhum está fazendo aqui uma referência à obra meritória, como alguém que está dizendo, olha, aqueles que sofrem são merecedores do céu. Não é isso, em absoluto. Note bem que o texto está sempre levando a nossa mente cativa à salvação propiciada por Cristo Jesus mediante a graça de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Pedro está agora reafirmando este fundamento dos apóstolos para que essa igreja seja consolidada, fortalecida em toda a sua caminhada. Mas de igual forma, Pedro está falando aqui sobre o valor dessa confiança em Deus. Valor este que é alvo da nossa salvação, confirmada por várias aflições. Esse regozijo na tribulação, meus amados irmãos, nos mostra que, apesar de homens falíveis, finitos, nós somos levados sim ao entristecimento. Nós somos levados às lágrimas. Nós somos levados ao dissabor. Nós somos levados a angústias. Contudo, este mesmo homem também é levado a uma exultação diante daquilo que está reservado aos salvos em Cristo Jesus. Portanto, essa é a mensagem destes 2 versículos nessa noite. E eu suplico em nome e por amor de Jesus, que possamos nos identificar dentro dessa realidade. As lutas que você e eu temos atravessado não se comparam à grande obra realizada por Cristo Jesus a nosso favor e a salvação que nos está reservada no reino celestial, quando então Cristo virá nas nuvens e reinaremos eternamente com Ele. Convicção no coração, firmeza na fé, que não haja apatia na nossa vida, que os nossos olhos não sejam voltados para a contemplação da adversidade, da privação ou até mesmo da morte do qual somos levados. Alguns talvez venham a dizer que essa situação da pandemia, do Covid-19, ela seja uma demonstração do terror divino. Não, não é. Os salvos estão confortados. Esses são os meios pelos quais Deus usa para chamar os seus, para habitar eternamente com Ele. Lucas vai nos dizer que os últimos dias seriam apontados por sinais dessa sorte. E estamos vivendo essas coisas. Portanto, meus amados irmãos, nós não devemos ser levados ao entristecimento, mas sim a glorificar aquele que realizou grande obra a nosso favor. Que Deus seja glorificado através da sua vida e que possa abençoar toda a sua casa, em nome e por amor de Jesus. Que todos quanto os virem possam dizer assim: eis aí uma família bendita do Senhor. Louvado seja Deus. Amém.